Meus caros espectadores e irmãos em Cristo, paz seja convosco. Sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical em Telêmaco Borba, no estado do Paraná, e por sugestão de alguns fui convidado a fazer alguma participação também pelos comentários das lições bíblicas em nossas revistas. Portanto, apenas queremos a princípio participar com algumas reflexões, tendo em vista o início do segundo trimestre deste novo ano 2022. Jesus Cristo, em seu distinto Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, mostrou de forma eloquente que o reino de Deus é um reino contrário, ou seja, avesso aos reinos do mundo. Portanto, em relação à felicidade, podemos ver que, no reino de Deus, feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. No reino de Deus, feliz é aquele que abre mão dos seus direitos em vez de oprimir aqueles que reivindicam até direitos que não têm. No reino de Deus, feliz é aquele que abre a mão ao necessitado e não explora para enriquecer a si mesmo. No reino de Deus, feliz é aquele que constrói pontes de contato entre as pessoas e não cava abismos de inimizades entre as pessoas. No reino de Deus, feliz é aquele que ama e pratica a justiça e não usa pequenos detalhes da lei para auferir vantagens próprias. No reino de Deus, feliz é aquele que busca a santidade e não esfarrapa a cara em ruidosas gargalhadas carregadas de lascívia. No reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer injustiça e posar de benemérito da sociedade. Em relação à ética, o reino de Deus não afrouxa as exigências da lei para render-se à licenciosidade sem freios, e assim podemos ver que, nos reinos do mundo, o forte prevalece sobre o fraco, e o poder da vingança esmaga até os inocentes. Mas no reino de Deus, o perdão é maior que a vingança, e a busca da reconciliação é melhor do que a vitória num tribunal. Nos reinos do mundo, os homens se satisfazem com as ações certas sob a investigação da lei. Mas no reino de Deus, até mesmo as motivações do coração são contadas, pois odiar alguém é matá-lo no coração, e olhar para uma mulher com intenção impura é adulterar com ela. Se os tribunais da terra só podem julgar palavras e ações, no reino de Deus o tribunal divino julga até mesmo as intenções. Na ética do mundo, o casamento está cada vez mais enfraquecido e o divórcio está cada vez mais robusto. Mas no reino de Deus, divorciar-se por qualquer motivo é entrar pelos corredores escuros do adultério e arruinar não apenas a própria vida, mas também a família. Na ética do mundo, o sexo tornou-se banal e promíscuo. Toda sorte de aberrações sexuais é aplaudida e incentivada, mas no reino de Deus se exigem a pureza no coração e a fidelidade nos relacionamentos. Na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação na passarela da vaidade. Os homens são aplaudidos por aquilo que aparentam ser e não pelo que de fato são. Mas no reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofotes, nem aplausos dos homens, porque visa exclusivamente agradar a Deus que tudo vê em secreto e a todos sonda. Na ética do mundo, os homens julgam temerariamente ao mesmo tempo que expõem os pecados do próximo, promovendo a si mesmos. Mas no reino de Deus, o indivíduo é rigoroso ao tratar seus próprios pecados, mas é compassivo em lidar com os pecados do próximo. Na ética do mundo, ser grande é acumular riquezas na terra, construir impérios financeiros e ostentar poder econômico. Mas no reino de Deus, ser rico é ajuntar tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, nem a traça e a ferrugem corroem.
Nos reinos do mundo, os homens vivem ansiosos pelas coisas que perecem. Mas no reino de Deus, os filhos de Deus buscam em primeiro lugar o reino de Deus que é eterno. Na ética do mundo, os falsos profetas são tidos em alta conta e recebem dos homens todo o prestígio e acolhida. Mas no reino de Deus, para os filhos do reino de Deus, eles são falsos ministros, que pregam um falso evangelho, produzindo falsos crentes. Na ética do mundo, o que importa é a aparência. Por isso a insensatez prevalece. Os homens escutam a verdade, mas não a põem em prática. Constrói sua casa sobre a areia para vê-la desmoronar na chegada da tempestade. Mas no reino de Deus não basta ouvir, é preciso praticar. Não basta construir sua casa, é preciso construí-la sobre a rocha. Não basta ter uma casa segura aos olhos dos homens. É preciso que essa casa permaneça inabalável diante das tempestades da vida. Enfim, o reino de Deus está em oposição aos reinos deste mundo. Os reinos deste mundo são aplaudidos agora, mas entrarão em colapso depois. Ostentam suas riquezas agora, mas depois ficarão completamente desamparados. Voejam suas bandeiras de sucesso agora, mas serão cobertos de opróbrio na manifestação de nosso glorioso Redentor. Então todos os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo jamais findará. Que neste trimestre possamos entender o Sermão do Monte, onde está exposto o padrão ético ideal para o cidadão do reino de Deus. Aprenderemos que as qualidades descritas e aprovadas são totalmente opostas às que o mundo valoriza. Irmãos e amigos, estamos iniciando então o segundo trimestre. Vamos estudar um dos textos mais belos e conhecidos da Bíblia Sagrada, o Sermão do Monte. Muitas vezes Jesus apresentava seus ensinos sobre o monte. Seus discípulos vinham até Jesus e ele se sentava para ensinar. A multidão de pessoas que se reuniam assentava nas encostas abaixo dele. Provavelmente, Jesus dirigia esses ensinos principalmente aos 12 discípulos, mas outras pessoas presentes também ouviam suas palavras. Este sermão desafiava os ensinos dos orgulhosos e legalistas líderes religiosos daquela época. Ele conclamava o povo para ouvir as mensagens pelos profetas do Antigo Testamento, que, como Jesus, haviam ensinado que Deus quer obediência sincera. E não mera legalidade, obediência às leis, tradições e rituais. Assim sendo, que ao estudarmos o Sermão do Monte, possamos ir além do seu ensino moral, ético e espiritual, pois precisamos ultrapassar a beleza das suas expressões e ilustrações, o perfeito equilíbrio da sua estrutura, a harmonia dos seus ensinamentos, para chegarmos à pessoa do seu pregador, Jesus, o Mestre por excelência. O valor e a autoridade desse sermão estão no próprio Jesus. Ele é mais importante que seu sermão. Quando tomamos consciência de que o Mestre era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, não temos outra coisa a fazer a não ser aceitar e praticar os seus ensinos. John Stott afirma que o Sermão do Monte é o mais lido, o menos compreendido e o menos praticado de todos os ensinos de Jesus. Ao praticá-lo, precisamos aceitar os seus ensinamentos como o máximo de seriedade, pois ele contém os mais altos padrões, os maiores valores, as prioridades do cristianismo. Encontramos nele tudo aquilo que devemos ser e fazer. O pastor Osiel Gomes, nosso comentarista deste trimestre, diz, abre aspas, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Prezados alunos da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical e demais espectadores,
Convido-vos para acessarem meu canal geral no YouTube e conferir outras postagens em variados assuntos referentes ao Reino de Deus. Se gostarem, e eu espero que gostem, queiram se inscrever, comentar e compartilhar com outras pessoas. Deixo o link geral na descrição deste vídeo e um abraço fraternal a todos deste vosso conservo, presbítero José Admir Ribeiro. Deus vos abençoe em Cristo. Bom trimestre a todos os alunos e estudantes da Bíblia Sagrada pela Escola Bíblica Dominical.